Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tessílio Norberto. Nesse vídeo iremos resolver as questões de lógica proposicional, última parte. A parte número 1 resolvemos 5 questões, a parte número 2 resolvemos também 5 questões e nessa última parte, lógica proposicional número 3, parte 3, também vamos resolver mais 5 questões. Se você não assistiu os vídeos referente à parte 1, parte 2, vou deixar logo abaixo aqui nos comentários as duas partes desse assunto, para conhecer principalmente a aplicação da regra peso 5. Então vamos continuar, vamos ver como é que cobra em prova de concurso. Temos aqui questão de número 11, questãozinha da Fundatec 2019. Assinala a alternativa que apresenta um exemplo de proposição simples. Novamente, agora eu quero uma informação referente às alternativas que vai trazer uma proposição e agora, além de ser proposição, tem que ser uma proposição simples. Então, toda vez que eu encontrar no comando da questão, ele quer lá um exemplo de proposição ou assinala uma alternativa que não é proposição, a gente vai aplicar a regra do peso 5. Tá aqui, peso 5. Esse processo mnemônico serve justamente para a gente definir aquilo que não é proposição, não são proposição. Aquelas sentenças onde vai ser ligado pela uma pergunta, aquelas sentenças interrogativas, as sentenças exclamativas, através do sinal de exclamação, a sentença aberta, aquela que dá a ideia de ordem, a sentença aberta, né, onde eu tenho lá um pronome ou até mesmo o valor de uma incógnita. O O é a ordem, né, onde a sentença é classificada como sendo imperativa, ela é conjugada no verbo imperativo. E o Vzinho aqui, ó, é para lembrar que vai ser uma sentença sem verbo. Então, sentença sem verbo, ela não é classificada como sendo proposição. Então, vamos lá. Então, vamos aplicar para a gente ver qual é classificada como sendo uma proposição simples. Então, no vídeo 2, na parte 2, eu até comentei referente ao que é uma proposição simples. São aquelas informações, são sentenças declarativas, onde serão atribuídos o valor lógico verdadeiro ou falso, que não contenha conectivos. E quem são os conectivos aplicados na tabela verdade? É o e, é o ou, é o ou, é o sim então, e é o se somente se. Então vamos em busca primeiro daquilo do que é proposição e vamos atrás para caracterizar o que o comando da questão nos trouxe, que foi uma proposição simples. Então vamos lá. Na letra A, observa lá que eu tenho João é alto. Isso aqui é uma proposição? É. É uma proposição simples? É. E a segunda parte, Maria é baixa. É uma proposição? É uma proposição simples. Mas só que eu tenho aqui um dos conectivos. Ó. Tá aqui o conectivo E. É a minha conjunção. Então, isso aqui é classificado como sendo uma proposição composta. Proposição composta. Proposição simples, ela não vem ligada por conectivos, certo? Então, na letra B, qual é o horário da missa? Observe que eu tenho uma pergunta. Então, pergunta não é classificada como sendo proposição. Na letra C, se João estuda, eu tenho aqui a primeira parte da proposição e eu tenho a segunda parte. Então, Maria passa no concurso. Então, é uma proposição onde eu tenho um conectivo lógico. Se então, é o condicional, é o operador condicional. Então, ela é classificada também como sendo uma proposição composta. Na letra D, 2 é um número par. Se somente se, 10 é um número ímpar. Então, eu tenho um conectivo lógico aqui também, ó, o se somente se. É uma proposição lógica. Tenho aqui referente a duas informações completas, tem um sentido completo. Então, duas proposições simples ligadas a um conectivo lógico. O se somente se, que é a minha bicondicional. Então, isso aqui é uma proposição composta. É uma proposição, só que é ligada aqui ao conectivo lógico, por isso que ela não é classificada como sendo proposição simples. Apenas como proposição composta devido ao meu conectivo. E a resposta correta, por exclusão, restou a letra E. Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina. Isso aqui é uma proposição classificada como uma sentença declarativa. É atribuído o valor lógico verdadeiro ou falso, por isso que é classificada como sendo uma proposição simples. Não tem conectivo lógico. Então, por isso, a resposta correta, a letra E. Questão de número 12. Olha só o que vai dizer. Assinala a alternativa que contém uma expressão que não, olha só, circula aqui para não errar, não representa uma proposição. Então, ele quer justamente a aplicação da nossa regra. Qual é a regra para caracterizar ou definir o que não é uma proposição? Perfeito. Peso 5.
Pergunta, uma exclamação, sentença aberta, uma ordem e aquela informação sem verbo. Ó. Lembra que esse V é para definir a sentença sem verbo. Por isso que não é proposição. Perfeito. Eu tenho lá, na letra A, o cozinheiro José não fez a comida. Então, observa que eu tenho aqui a informação completa, né? Uma sentença declarativa. Então, isso aqui é proposição. Carlos é auxiliar administrativo, também é uma proposição, não cai nenhuma dessa regra do peso 5. Maria fez o curso para ser educadora social, também é uma proposição, não cai nenhuma dessas regras. Na letra D, Petrolina fica no estado da Bahia, também não cai nenhuma dessas regras. O que vai cair nessa regra? Justamente aqui a ideia do ele, ó. Como ele digita rápido. Sentença aberta tem um pronome indefinido. Toda vez que vier um pronome definido, isso aqui é caracterizado ou classificado como não sendo uma proposição. Então, resposta correta, letra E. Questão de número 13. Olha só o que é que vai dizer a questão número 13. Assinala a alternativa que não, circula novamente, ó, não representa uma proposição lógica. Então, toda vez que vier nesse formato do que não é proposição, a gente entra na nossa regra. Regra do peso 5. Peso 5 não é proposição. Novamente, pergunta, exclamação, a sentença aberta, a ordem e aquela informação sem verbo. Sem verbo não é classificado como sendo uma proposição. Então, olha logo na letra A. A letra A, pergunta. Então, pergunta é logo o pezinho aqui. As sentenças interrogativas, as proposições, as sentenças que é ligado o ponto de interrogação, ela não é classificada como sendo uma proposição. E ele queria, não é uma proposição lógica a pergunta. Resposta correta, letra A. A soma de 2 mais 2 é 5. Observa que eu posso representar também proposição com palavra ou com símbolos matemáticos. Aqui é 2 mais 2 igual a 5. Aqui eu posso classificar ela como sendo falso. 2 mais 2 é 4, por isso que o resultado, o valor lógico dela, se pedisse, teria como resultado falso. Aqui é uma sentença declarativa. Ontem não choveu. O modelo é africana, né? A modelo é africana, também é uma sentença declarativa. Carla é sem noção ou finge ser louca. Tem aqui, ó, conectivo ou, é a meio de junção, é uma proposição composta. Então, a resposta correta, apenas letra A. Questão de número 14, vai dizer o seguinte. Assinala a alternativa que representa uma sentença aberta. Ó. Sentença aberta, aqui já foi direto. Então, sentença aberta não é classificado como sendo uma proposição. Então, eu tenho que ir em busca daquela informação que não é uma proposição. Então, observa que eu já tenho aqui, ó, na letra D. Uma sentença aberta é aquela informação incompleta. Não consigo dizer quem é essa ótima profissional. Se ela tivesse colocado aqui, a policial é uma ótima profissional. Aí sim, aí eu poderia caracterizar como sendo uma proposição. Mas aqui ele botou uma informação através de um pronome. Então, os pronomes é classificado como sendo sentença aberta. As outras, Clarice é uma excelente professora de história. A sentença declarativa é uma proposição. Carlos possui 5 filhos. É uma sentença declarativa, é uma proposição. 4 mais 4 é igual a 8, também é uma proposição através do meu símbolos matemáticos. Então, a resposta correta apenas letra D. Última questão de lógica proposicional, questão de número 5, que vai dizer o seguinte. Em lógica matemática, chamando de proposição toda sentença declarativa. Está aqui a definição do que é proposição. Declarativa, afirmativa, que pode ser classificado como verdadeira ou falsa, mas não como verdadeira e falsa simultaneamente. Considere as sentenças abaixo em que a sigla CRFMT significa Conselho Regional de Farmácia Mato Grosso. Então, tenho aqui 5 itens para analisar. Diante do exposto, é correto afirmar que dentre as sentenças acima, aquela que não, ó, muito importante, não pode ser considerada proposição. São somente identificados os algarismos romanos. Então, observe que eu tenho 5 itens a ser analisado e eu quero exatamente aquela informação referente a não ser proposição. Então, a gente já sabe, ó, da nossa regra. Qual é a regra? A regra do peso 5. Então, peso 5 faz referência aí o que não é proposição. Então, isso aqui
não é proposição. Não é proposição. A gente vai em busca da pergunta, da sentença que tem a exclamação, tenho aqui a sentença aberta, tenho aqui a ordem e eu tenho aquela informação também sem verbo. Então, sem verbo. Então, vamos atrás, analisar cada item desse para verificar aquela que não é classificada como proposição. Então, no item 1, a capital do Mato Grosso é Cuiabá. Então, isso aqui é uma sentença declarativa, então ela é proposição. O CRF-MT possui sede em Uberlândia. Observa também que ela é uma informação completa, possui o verbo, tá aqui o verbo é no item 1, né? O verbo ser, está conjugado, é aqui o verbo possuir também, tem aqui possui, então por isso que é classificado como sentença, uma proposição, são sentenças declarativas, então são proposições. Então aqui na letra, no item 3, não deixe, tá aqui, ó, não deixe de resolver essa prova com a devida atenção. Observe que o verbo é deixar, estou dando aqui uma ordem no imperativo negativo, então por isso que ordem não é classificado como sendo proposição, tá? Aqui o O não é classificado como sendo uma proposição, então já achei o item 3. O item 4, já começa com ele, ó. O ele é o quê? O ele é uma sentença aberta, tá? Aqui não é proposição sentença aberta. Ele foi o primeiro colocado no concurso do CRF-MT, então isso aqui também não é uma proposição. O CRF-MT possui 76 funcionários concursados, então isso aqui é uma sentença declarativa, tem verbo, possui o seu completo, né, sua informação completa, então eu só tenho duas informações das 5 que não é classificado como sendo proposição. Então eu tenho resposta correta, os itens 3 e 4. Ó. 3 e 4 encontramos aqui na resposta, letra D. Certo, pessoal? Então com isso concluímos a terceira e última parte das questões envolvendo lógica proposicional. Então se você gostou dos vídeos relacionados a esse assunto, comenta aí embaixo, curte nosso vídeo e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas e concursos da disciplina de RLM. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.